E aí hoje eu queria discutir com vocês a, a respeito do interpretante, porque parece assim que a gente entende um pouco o que é o signo, a gente entende mais o que é o índice, né? Ou entende mais o que é o objeto, olhando lá pela tricotomia, que a gente, lembrando lá aquele texto que eu passei para vocês, que ele vai fazer essa retomada, né? O signo, o objeto e o interpretante, e vai mostrar lá o ícone, o índice e o símbolo, né? Que é a eterna, a nossa eterna discussão na semiótica americana. Mas quando chega no interpretante, a gente parece que dá uma travada, assim, né? A gente fica, meu Deus, o que é o interpretante? A gente dá uma travada, porque o signo a gente entende que é aquilo que designa alguma coisa. A gente entende quando vai lá olhar no o objeto, a gente sabe que é aquilo que é designado. E o interpretante a gente fica naquela dúvida, é uma pessoa, né? É um indivíduo, é uma mente, é o sentido. E aí eu queria hoje, eu tenho um material aqui, vou projetar aqui para vocês um parágrafo mesmo, tá? Que vai assim, que vai fazer a gente pensar no interpretante de uma maneira diferente. Eu não vou usar Santa Ellen, nem vou usar o Morris, né? Vou sair um pouquinho, vou lá para a semiótica portuguesa. Olha que legal, lá para a semiótica de Portugal. Portugal faz semiótica. Todo mundo faz semiótica, né? E eu vou lá buscar lá esse elemento para a gente discutir. E aí a gente vai lá para o nosso texto. O texto é uma revisão, né? É o texto da Santa Ela da Semiótica Aplicada. É gostoso aquele texto, porque a Santa Ela parece ter uma preocupação muito grande de ser didática. Não sei se vocês percebem isso nela. Ela tem muita vontade de se fazer entendida, né? E acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom, né? Então vamos lá. Semiótica americana, aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, daqui a pouco eu projeto. Estou abrindo aqui para a gente discutir um trechinho. Aí a gente vai lá para o nosso texto, tá? Fiquem tranquilos. A gente já... Só mostrar isso para vocês aqui. Que eu já pego aqui. A gente primeiro, para ir no interpretante, eu queria que a gente entendesse bem o que é semiose. A gente escuta muito falar em semiose. Semiose, semiose, semiose. E aí chega uma hora que a gente vai pensar na semiose. Ó, achei aqui. Vamos lá. Rapidinho aqui o projeto para vocês, a gente já vai. Bem interessante aqui. Vou projetar. É um trecho, tá? Mas ele é um trecho que muito importante mesmo. Então, deixa eu pegar aqui. Projetando para vocês. Vocês podem me dar um ok aí, que eu não estou vendo agora. Eu ainda tenho que aprender a projetar as duas telas. Sim, professor, está mostrando. Ah, legal, que ótimo. Então, esse texto aqui é do Antônio Fidalgo, é um pesquisador semiótico de Portugal bem legal, bem importante também, e bem claro. E ele tem uma coisa aqui que ele vai pegar lá o livro do Charles Morris e vai explicar para a gente o que é semiose. Então, vou ler um pedacinho aqui, ó. Cabe a Charles Morris o mérito de ter estabelecido a divisão da semiótica em sintaxe, semântica e pragmática. Essa divisão decorre da análise feita por ele do processo semiósico, né? O que é semiose. Então, eu vou só ler o parágrafo, mas eu vou explicar para vocês com as minhas palavras aqui. A semiose, ela é o processo em que algo funciona como signo. Eu adorei essa definição. Porque aquela dúvida que eu disse que a gente tem de saber o que é um ícone, índice, símbolo, ela vai existir sempre. Porque nós, analistas, é que vamos dizer o que é. A gente vai ter que argumentar, falar, não, isso aqui é ícone, isso aqui é objeto dinâmico, isso aqui é objeto imediato, né? Nós que somos os analistas é que vamos construir a nossa metodologia para aplicar e dizer, isso é um ícone, isso pode ser classificado assim. Então, por quê? Porque a semiose é como se fosse uma sintaxe mesmo. O que é uma sintaxe? As classes gramaticais são definidas pela função e não pela sua natureza. Ou seja, se uma palavra está exercendo a função de sujeito, ela é sujeito, né? Então, se a palavra está exercendo uma função de objeto direto, ela tá, onde ela está exercendo a função. Não importa o que seja,
Não importa se seja. Então, a gente não é como não é como a semiótica sussuriana, do Sussi, que a gente conhece, o signo tem natureza, significante e significado, e tem uma denotatividade, uma referencialidade. A semiótica pode tudo. Então, desde um olhar até um cisco, ele funciona como signo, desde que a gente coloque ele nesse processo chamado de semiose. Então, aqui, ó, a análise deste processo apura 4 fatores. Então, para a gente ter semiose, nós vamos ter 4 coisas. Se tiver essas 4 coisas, nós temos semiose. Só para a gente poder ver como é que é. Então, qual que é o primeiro fator? O veículo sígnico, ou seja, o signo. Mas eles nem chamam de signo, eles chamam aquilo que atua como signo. Sei lá, um zumbido, as nuvens no céu, a chuva, um olhar, sei lá, qualquer coisa que você falar, isso é um signo. Qualquer coisa que atue como signo, até o não signo, até o vazio também. Então, qualquer coisa que tenha função de signo, ela vai ser signo. Essa é a primeira coisa que você tem que ter. A segunda, você tem que ter um designatum. Aquilo que o signo se refere. Para ser signo, ele tem que referendar alguma coisa. Um signo, ele substitui as coisas. Isso vem desde a época de Adão. Se a gente for ver uma análise adâmica, usar aí o texto bíblico como uma questão metafórica do adamismo, no sentido de que a gente cria a palavra porque a gente não pode ter as coisas perto da gente. Eu não posso, por exemplo, agora ter lá, sei lá, eu queria ver um quadro do Picasso, então eu tenho um signo do quadro do Picasso. Até porque o quadro do Picasso, pode ser que eu não veja nunca, ao vivo. Então, eu me contento com o signo do quadro do Picasso. Então, se eu de repente colocar agora aqui para vocês uma tela do Picasso, é um signo, é um veículo. E ele está designando, ele designa o quadro do Picasso. Então, a gente não pode simplificar dizendo assim, signo e objeto. Na verdade, signo pode ser qualquer coisa que designa algo, que pode ser qualquer coisa, desde que ele esteja nessa posição. E aí vem o interpretante, que é o que eu queria comentar hoje. O que é o interpretante? Ele é o efeito sobre alguém em virtude de qual a coisa em questão é um signo para esse alguém. Meio doido aqui, mas é assim, isso eu acho interessante. Ele é o efeito, né? Ele é o efeito, ele não é a coisa na nossa cabeça, como a semiótica sussuriana. Vocês lembram? Deixa eu ver se tem alguém aqui, pessoal, talvez no meu WhatsApp, querendo entrar. Será que é isso? Tá Ô, prof, Oi. com isso o senhor quer dizer que o signo varia de interpretante para o outro? Sim. Aquilo ele é que relativo. Assim, na verdade, não é que ele é relativo. Ele pode ser qualquer coisa, desde que designe algo. Por exemplo, o Gebel tem um objeto de estudo ali interessante, que ele quer trabalhar com aspectos da canção, por exemplo. Ou, por exemplo, se ele quisesse abordar aspectos dentro da religiosidade que ele está trabalhando, sinais, por exemplo, gráficos ou sinais sonoros. Eles são signos, porque eles designam alguma coisa. E essa alguma coisa não necessariamente precisa ser um conteúdo semântico. Ou, como é que eu diria para vocês? Ele, na verdade, olha só, quando eu pego um desenho do Sol, que é um signo, e ele vai me designar um referente Sol, o interpretante é o efeito disso sobre mim. Se eu, de repente, tenho eu sou uma pessoa que gosto de praia, eu vou ter uma sugestão de praia. Se eu sou uma pessoa que tenho medo de pegar sol, eu vou ter uma... É o efeito que ele tem sobre alguém em virtude dessa coisa que é designada. Então, o interpretante, ele é legal, porque ele é esse efeito. Então, digamos o seguinte, quando a gente pega um candidato, um político candidato, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, toda a fala dele, os signos que ele vai construir, vai tentando designar elementos. Então, quando ele chama, por exemplo, lá, ele chama uma coisa que ele quer fazer. Na verdade, nós que estamos assistindo isso, nós eleitores, nós que estamos contemplando isso vai causar um efeito sobre a gente. Então, vamos pensar no efeito simples. Verdade ou mentira? É mentira, não acredito nele. Verdade, acredito nele.
Então, esse efeito é chamado de interpretante. E o intérprete somos nós, por exemplo. Pessoa, o alguém, né? Então, ele até diz, ó, formalmente teremos, S é um signo de D para I na medida em que I se dá conta de D em virtude da presença de S. Claro, a gente não precisa decodificar isso aqui, depois eu posto o texto e vocês dão uma lidinha. Assim, a semiose é o processo em que alguém se dá conta de alguma coisa mediante uma terceira. Trata-se de o dar-se conta de imediato. E os mediadores são os veículos sígnicos. Os dar-se conta são os interpretantes. E os agentes do processo são os intérpretes. Traduzindo isso aqui de uma maneira bem simples, um signo chama a atenção da gente para alguma coisa e o efeito disso sobre nós é o interpretante. Então, quando nós pensarmos em interpretante, pensem no efeito. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês que é interessante, que é assim. O Chomsky, e aí vou até desprojetar aqui, para me olhar aqui como é que eu estou. Se eu estou... O Chomsky, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, toda leitura que a gente faz, toda leitura que você faz de um texto, de uma pintura, de uma sonoridade, de uma cultura mais sofisticada, um sistema simbólico mais sofisticado, nem do direito, por exemplo, dos termos que estão ali dentro, de uma religiosidade, de tudo. Nem sempre ela é feita pelo dicionário. Ela é feita por uma gradação de sensações e efeitos de sentido sobre você. Então, você, de repente, e aí é que vem um nome chamado síncrese, de repente você está fazendo uma leitura, por exemplo, quem gosta da música sertaneja, quando decodifica a música sertaneja, a letra da música sertaneja, já há um percepto, uma predisposição a entender aqueles sinais, aqueles signos, porque você já tem um sentido construído positivo, e aqueles sentidos que você já está recepcionando ali, você já gosta daqueles sentidos. Você não tem aquela primeira fase da negação. Você já gosta a vida inteira de música sertaneja, então quando você decodifica uma música sertaneja mais uma, você já está meio que... O seu percepto, você já está meio que pronto. Você escuta as notas, você já reconhece uma melodia comum que você gosta, a letra basicamente vai bater naquilo que realmente você gosta, e você já tem um juízo de valor sobre aquilo. Se você não gosta de rock and roll, não gosta, a forma como você vai captar o sentido é diferente. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nem tudo é ao pé da letra. Nós somos seres... Quando eu digo que nós somos seres semióticos por natureza, eu digo que gostar ou não de uma coisa é 50% de você entendê-la ou não. Então, digamos que quando você lê um livro que você gosta muito, vocês percebem que vai. Se você não gosta, não vai. A gente tem... eu estou tentando dizer o seguinte, que a decodificação dos signos, ela não é simplesmente feita como se fosse um robô. Nós não decodificamos o signo como se fosse uma máquina. Exatamente, um poder da afetividade, né? Por quê? Porque eu li aquela parte lá do Antônio Fidalgo para vocês e disse o que é um signo e uma... O que ele projeta na gente como interpretante? Um efeito de sentido. E o efeito de sentido pode ser um julgamento, pode ser um sentimento, pode ser uma censura, pode ser uma euforia, pode ser uma tristeza, músicas tristes, né? Nós decodificamos ela pelo código do sensorial. Por isso que a semiótica atua em vários campos, né? Desde a afetividade, ali como foi colocado, que são os ícones, né? As qualidades e tudo. O que eu quero dizer, assim, para a gente não ficar batendo na mesma tecla, chovendo no molhado. A semiótica, quando eu decodifico um signo, eu estou decodificando muito mais do que o valor denotativo dele, do que eu estou tentando criar um dicionário. Muito pelo contrário. Parte da minha interpretação, ela é sensorial, ela é afetada por um efeito de sentido. É por isso que, às vezes, é por isso que hoje, eu estou brincando aqui com a questão do político, alguém me perguntou o que a semiótica podia ajudar um político, né? Eu digo que
a semiótica ele pode ajudar muito a campanha eleitoral de um... E eles sabem disso, né? Intuitivamente, né? Intuitivamente. Porque quando você gosta do pacote todo, aquele candidato vem de brinde, né? Então, agora tem essa tendência, né? Sei lá, tem a tendência, não vou discutir isso aqui, porque eu não gosto de discutir política, mas tem uma tendência eleitoral hoje. Então, se aquela tendência, se vê um candidato naquela tendência, você tem um pacote completo, você já... Até se ele falar porcaria, você não liga, porque, na verdade, ele faz parte de um pacote. Então, é o que eu estou querendo dizer da semiótica, os efeitos de sentido do interpretante, ok? Então, botando um ponto aqui, não um ponto final, né, gente? Um ponto parágrafo. O interpretante são os efeitos de sentido, né, propostos nessa relação do signo do objeto, naquela relação triádica. E aí tem uma outra questão lá que eu não falei para vocês, que era o quarto elemento, que era o intérprete, vocês lembram, né? O interpretante é o efeito de sentido e o intérprete é o ser, somos nós, o público. E deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. Público é uma coisa muito interessante. A semiótica se dedica muito a estudar os criadores de conteúdo e ela tenta dar ferramentas para que nós aqui, ó, nessa sala virtual, possamos melhor ler as coisas. Só que para você pensar, quer coisa mais importante do que definir um público, um intérprete? Para pensar comigo. Quando Machado de Assis estava escrevendo suas obras, ele pensava que público que ia consumir a obra dele? Ele pensava assim, nossa, vão ser jovens. Vão ser mais maduros. Vão ser... Será que o Machado de Assis pensou assim, vai ser todo mundo, minha obra vai ser universal, eu quero que atinja o mundo inteiro. Eu estou falando isso porque é o seguinte, definir o público para a semiótica, o intérprete, é tão importante quanto escolher os signos corretos. Então, por exemplo, hoje nós vivemos uma era de linguagem jovem. Hoje ninguém quer envelhecer mais. As pessoas querem ser jovem para sempre. Elas querem uma linguagem jovem eterna. Forever young. Quer ser jovem para sempre. E isso, eu sempre digo que você pega o Moacir Clear, que escrevia de um jeito, e aí ele pega a mulher que escreveu a Bíblia mesmo, com a linguagem jovem, né, pegando um texto bíblico lá atrás e colocando a linguagem... Resumo. Hoje, um escritor, coitado, ele tem que pensar quem vai consumir a obra dele. Olha o dilema que ele vive hoje. Quem vai consumir a obra dele hoje? Agora você pensa um criador de conteúdo. Quem vai consumir a obra? Essa pergunta não tinha antigamente. Porque antigamente você, na verdade tinha, mas era mais simples de resolver. Hoje, está muito difícil você saber quem é o seu público, por exemplo. Né? Você tem que saber quem é que vai fazer a leitura disso. Eu vou fazer sucesso onde? Eu estou falando isso por quê? Porque é aquele quarto elemento lá do Antônio Fidalgo, intérprete. Ele é muito importante. Nós definimos quem é o nosso intérprete. Definimos quem é esse sujeito, esse ser, essa classe, esse grupo. E aí, quando a gente vai estudando lá o Adorno, inclusive eu estou relendo aqui Indústria Cultural e Sociedade, até esse livrinho aqui, ó, bem legal, não sei se dá para ver aí, ele fala uma coisa interessante nesse livro, que é a Indústria Cultural do Adorno, que, na verdade, são 3 ensaios aqui. Um é aquele ensaio famoso dele sobre iluminismo como uma mistificação das massas. E eu acho interessante porque, assim, você tem que definir um público, né? Você fala para um público, só que nessa época você tinha mais mídias, não era assim, falar para 5, eu tinha que falar para milhares. Então, como eu faço uma obra que um signo e um efeito de sentido que eu capte a mass mídia, milhões? Aí tem um processo de desculturação. Quanto mais cultural o indivíduo menos ele cai na onda da mass mídia. Porque o mundo é o que... Aí eu estou saindo um pouquinho da semiótica só para a gente discutir uma coisa interessante sobre o intérprete, tá? Que não é o interpretante. Mas aí a gente fica pensando o seguinte, sabe o que é interessante para a semiótica? É entender como a gente molda um público. Porque, olha só, se eu tenho um público tão diversificado, o Brasil tem vários estados, né? Nós temos aqui o Geibo do Maranhão, o Luiz de São Paulo, aqui de Rondônia, Mato Grosso, sei lá, tantos lugares. Se cada estado tem a sua cultura,
seria difícil eu fazer uma obra que eu conseguisse atender todo mundo. Seria muito difícil. E essa obra, se a gente for pensar na indústria do consumo, não ganharia dinheiro. Então, que recurso que eu tenho que fazer para que a minha obra, para que meu intérprete seja meio que único? Estandartizar tudo, padronizar tudo. Chama-se estandartização. Ficar todo mundo igual, pensando do mesmo jeito. Então, eu tenho que achar na minha comunicação um efeito de sentido que una todos nós. Que eu pense como a Adriana, como o Luiz, como a Taylara, como o Caio. Né? Como? Isso chama estandartização. É um intérprete padrão. É aquele intérprete que não tem diferença. Ele é um intérprete genérico. Eu me direciono para um, estou me direcionando para milhões. E isso foi feito para a gente ter alcance, né? E hoje, com esse sistema agora de internet, amplificou. Então, qual a diferença do interpretante para o intérprete? Justamente isso. No interpretante, a gente tem efeitos de sentido. E olha que legal, vocês lembram lá do SUSI, o signo, significante, significado, que o significado era a imagem da mente da pessoa. E para a semiótica é mais do que isso. O significado é muito mais do que isso. São efeitos de sentido. Efeitos de sentido, né? Coisas muito mais pegajosas, coisas muito mais humanas, né? Ligadas aí a uma amplitude muito maior. E o intérprete, como foi discutido aqui, nós estamos falando de nós, indivíduos, e quanto mais, e aí a gente está falando da massificação da comunicação, quando a gente cria intérpretes padrão, estandartizados, né? Aí você aniquila as culturas particulares. Então, quando você impõe um tipo único de religião, quando você impõe um tipo único de pensamento, você impõe um tipo único de economia, você impõe... Formas únicas de pensar são ótimas, porque você estandartiza, né? E estandartizar é excelente para você manter todo mundo junto. Então, as diferenças culturais, elas sempre foram tratadas à porrada para ver se eliminasse, todo mundo ficava estandartizado, as barreiras, né? Grupos não é muito interessante para a cultura, porque nós tivemos uma indústria cultural. Tranquilo? Agora, ali, sobre semiose, pessoal. Então, o que é semiose? É o processo onde aqueles 4 elementos existem, não importa o que seja. Então, se vocês procurarem explicar a semiótica por que é um signo, não é o caminho. O caminho tudo pode ser um signo, desde que esteja dentro desse modelo de 4 coisas. Eu posso ter o nada, o vazio, mas eu tenho que ter o vazio significando, designando alguma coisa, né? Então, essa relação entre esse ser que quer ser signo, com aquilo que ele designa, o efeito de sentido que isso gera no intérprete, isso é chamado de semiose. Então, para a gente ter semiose, a gente precisa ter 4 coisas. Então, é muito gostoso usar a semiótica para analisar tudo. Porque você pode analisar desde um olhar até um sinal, né? E eu vou explicar uma coisa para vocês, por exemplo. No Peru, existe... a primeira vez que eu fui no Peru, até o Caio aqui, que viajou agora recentemente também lá para o Peru, em Cusco, é uma cultura, quechua, eles gostam muito de portas, né? Eles gostam muito de portas. E eu falei, semioticamente, você tem uma isotopia, tem uma reiteração de porta. Então, onde você vai, tem porta que não vai para lugar nenhum, porta que não tem fechadura. A coisa da porta é uma coisa assim latente nessa cultura. E aí, a gente tentando pensar semioticamente, a gente vê tanta... E ver coisas se colocando como porta, por exemplo, porta que não é porta, é só um desenho de porta, um traço fingindo que é porta, numa rocha, sei lá, tem tantos lugares. E aí eu fico pensando, tantos signos se referendando a essa porta, mas é uma porta, é um portal, o que ele está designando? Que efeito de sentido ele está trazendo culturalmente para mim? Onde você vai, tem portas, portais. Eu fui até numa porta chamada Raio Marca, que é uma porta maluca, ela é enorme, no meio do deserto, só que não vai dar para lugar nenhum. Ela é a moldura de uma porta, assim, tipo esculpida de porta. E as pessoas vão lá para ficar. Então, aí eu comecei a pensar. Eu pesquisei, não encontrei nada, assim, efetivo. Mas a semiótica dá uma explicação para a gente.
o efeito de sentido da porta, para a cultura deles, essa repetição de porta, justamente porque eles são uma cultura que eles têm uma necessidade de redimensionar os seus espaços. Eles são, toda religião tem, né? Eu vivo nesse espaço, mas de repente eu posso ir para outro espaço. Como a gente vive aqui, quer ir para o céu, quem é cristão, ou quer ir para outras esferas, quem é espírita, sei lá. Cada religião tem sua maneira de lidar, ou com as formas espiritualizadas, que eu não vou discutir aqui, quem tadinho de mim, eu sou um zero para discutir religião. Mas eu estou pensando aqui o seguinte, o que o peruano queixo quer dizer com aquele monte de porta? É que ele, semioticamente pensando, foi fazendo essas portas, foi esculpindo, montando a sua cultura, que é o conjunto de signos, que se você perguntar para mim, professor, então o que é um signo? É todo traço que dentro de uma cultura, que designa algo que a gente possa cientificamente perceber, que a gente possa perceber. Então, eles fazem uma, faz duas, faz outra coisa parecida, mas que designa essa quantidade. E aí, vocês, como semioticistas, fiquem espertos sempre na repetição de uma estrutura, vira um signo. Eu não posso dizer, aquilo é um signo, tem que ser uma linha reta para ser um signo. Não interessa. O que interessa é quando você vê uma cultura colocando determinado elemento, muitas vezes repetido, variando, é porque ele quer chegar numa unidade. E isso a semiótica vai percebendo. E aí a gente descobre os efeitos de sentido que isso traz. Né? Que efeitos de sentido que isso traz para eles? Sentido de liberdade, sentido de espera, sentido de talvez buscar em outras dimensões, não sei, não vou aqui explicar, mas é claro que aí a gente deveria estudar quais são os efeitos de sentido. Né? E aí vem aquela pergunta, e qual que é o intérprete? Para quem que eles faziam isso? Né? Para quem que se faz uma porta, uma escultura? Para quem que Salomão fez lá os seus cantares de Salomão? Para que foi feita a cultura ficar para a história? Quem são os intérpretes? Essa é uma pergunta interessante. Os intérpretes são as pessoas da mesma tribo, os intérpretes são a sociedade, o mundo, e isso é uma questão semiótica de hoje também, diferenciar o interpretante do intérprete. Então, assim, o sentido que eu sinto nessa cultura, o efeito de sentido que tem para mim, é de uma busca de uma religiosidade calcada nesse outro, né? A porta representa um pouco desse outro lado, desse que está oculto ali do outro lado, mas que há conectividade. Só que é uma conectividade não vertical. É uma conectividade horizontal. Olha que doido. A gente tem sempre uma conectividade vertical com a religião, né? E eles têm uma conectividade horizontal, tipo, a porta ao lado pode estar a minha divindade. Né? Então, assim, claro, isso são efeitos de sentido que eu estou extraindo aqui para a gente discutir na prática, mais ou menos, o que a gente poderia fazer. Então, o que a gente tem que pensar, nós analistas semióticos? Buscar a repetição das coisas, né? Para que a gente perceba que aquilo foi colocado na função de signo, ele quer dizer alguma coisa para a gente. Nós somos... O semioticista, ele busca detalhes, traços que se repetem. Né? É próprio texto jurídico mesmo, quando eu fiz uma análise de alguns acórdãos, na época que eu estava mais ligado ali ao direito e tal, aí você ia pegando, assim, palavras semânticas, as semantizadas que levavam a tal coisa, você vai percebendo dentro do texto. Então, o semioticista tem que procurar repetições. Professor, mas essas repetições não têm estudo em lugar nenhum. Não tem teoria. Não tem problema. Nós temos as nossas categorias semióticas. A gente vai encaixar lá dentro. Se for ícone, é ícone. Se for símbolo, é símbolo. Se for índice, é índice. Nós temos liberdade metodológica para fazer isso. Então, às vezes, você tem um objeto de estudo meio difícil, não está conseguindo identificar. Muitas vezes não vão encontrar na teoria, dizendo, está aqui o modelo de análise. Não tem. Mas cabe a gente tentar construir esse modelo de análise, né? Encaixar as coisas. Pega a pintura, por exemplo. Né? A gente vê traços de repetição. Você pode ver a análise desses pintores, eles falam, por que o louva-a-Deus aparece tanto lá no Van Gogh, ou por que o azul, ou por que não sei o quê. A repetição dos signos faz dizer, bem, aquilo é um signo. Quando eu repito uma coisa muito, é um signo, né?
Bem, então, de um modo geral, aquele texto que eu passei para vocês, na parte, ele é uma revisão do que é signo e ele fala ícone, índices, ele vai fazendo uma revisão, mas quando ele chega no ponto do interpretante, a gente vai ter lá 3 coisas interessantes, que é o interpretante imediato, interpretante dinâmico e o interpretante final. Esse interpretante final, a gente nunca chega, que seria o sentido final. Sabe por que a gente nunca chega? Porque não há fim para a semântica, para o sentido. Os efeitos de sentido, eles são infinitos. E tem um nome chamado devir. O que é o devir? É o vir a ser. Entendeu? Então, a semântica, os efeitos de sentido estão sempre vindo a ser. Eles são inacabáveis, ainda mais quando for arte. Ainda mais quando for... Até no direito, até nas ciências sociais. Conceito hoje, por exemplo, de eficiência e eficácia não pode ser definido de modo tão simples, né? E aí, quando ele fala lá de interpretante, e aí uma diferença bem legal, que quando ele fala de interpretante imediato e interpretante dinâmico, às vezes fica confuso, mas para vocês entenderem, simplificando aqui, trocando aquelas notas de $100 em moedinhas de 10 centavos aqui, para a gente ficar mais humilde, o interpretante imediato é o interpretante que está no próprio signo, é o elemento que está no signo. Ou seja, então vamos dar um exemplo aqui. A gente pressupõe que um filme, por exemplo, a gente pega lá os filmes do Van Damme, aqueles filmes clássicos americanos, que o cara luta com todo mundo, nunca morre, no final ele ainda fica ainda com a mulher mais bonita do filme e fica rico. É sempre uma trama super... Esse tipo de trama, ele é um tipo de interpretante imediato, que ele é uma estrutura já fixa. A gente sabe o que vai encontrar ali, ou pode ser diferente. Agora, os efeitos de sentido que está dentro de você, que você vai dar vazão, que você vai criar para a sociedade, é o que a gente vai chamar de interpretante dinâmico. Então, pessoal, quando nós fazemos a leitura de um livro, os efeitos de sentido que estão ali dentro é imediato, mas os efeitos de sentido que você, leitor, constrói falando para os outros, escrevendo, pensando, burilando, refletindo, esses efeitos de sentido são efeitos de sentido que nós chamamos de dinâmico. Então, uma regrinha, o imediato é o que está lá no signo, no que você está olhando. E o imediato. E o dinâmico é o que você constrói. Nós temos que construir, pessoal. Como semioticistas, a gente tem que construir sentidos, a gente tem que entender por que a gente construiu o sentido, né? Entender por que a Mona Lisa constrói tantos sentidos. Eu sei que a Mona Lisa é superestimada, né? A Mona Lisa, a função da Mona Lisa para a nossa cultura é dizer, preste atenção nas obras de arte, só. Preste atenção em tudo que é criado, porque tudo tem alguma coisa mais interessante por trás. Porque muita coisa que foi feita na Mona Lisa, acho que nem o Da Vinci pensou. São os indivíduos semióticos por natureza criando e relendo e criando sentidos o quê? Imediatos se está lá dentro e dinâmicos quando é criado por eles próprios. Né? O Carlos Drummond uma vez foi dar uma palestra na academia e chegou um estudante muito inteligente, fez uma análise gigante de um poema dele, 50 páginas de um poema. Aí o Carlos Drummond falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não pensei 10% disso aí que você escreveu do meu poema. Aí isso é bom para nossa fala aqui agora. Os 90% de que o Carlos Drummond não pensou é interpretante dinâmico. É o que foi criado pelo intérprete aluno. E os 10% que o Carlos disse que tem lá dentro é o interpretante imediato. É o que você vai encontrar de verdade. Então, essa aqui é uma noção para a gente. E é por isso que a gente valoriza muito o interpretante dinâmico, porque é ele que dá vazão. A gente pode falar horas e horas acerca de um conteúdo, horas e horas acerca de uma matéria, de um termo, e vai embora. E o interpretante final
é impossível de chegar. Por que ele é impossível de chegar? Porque a gente nunca chega no final dos sentidos. Eu não posso dizer assim, gente, consegui falar tudo sobre o Pablo Picasso. Cheguei no fim. Olha aí, ó, acabei. Não. Felizmente, a gente nunca vai conseguir chegar a esse ponto final que a gente tem aí, né? Então, resumindo aqui a nossa e aí, resumindo o nosso texto, aquele texto ali, então, quando ele diz ali que o interpretante imediato, saibam que é os efeitos de sentido possíveis de encontrar dentro da obra. Quando ele fala de interpretante dinâmico, são o conjunto de efeitos de sentido que você, intérprete, tem a oferecer. Tem a oferecer. Tanto é que eu ainda... Assim, a semiótica é uma coisa muito interessante. Tanto é que eu tenho que fazer um vídeo sobre o termo que ele usa aqui em latim direitinho, que é o designatum. Olha que bonito, hein? Pensou? Designatum. Dá para você colocar um nome assim, de um filho. Como é que é seu nome, meu filho? Meu nome é designatum. O cara já nasce mega, né? O que é o designatum? É esse processo que dá a liga do signo com algo. Eu vou chamar de algo aqui, porque as pessoas, quando a gente pensa objeto, a gente pensa coisas que existem. Mas o que é um signo que representa a dúvida? O que é a dúvida? É um objeto? O que é a felicidade? Né? A felicidade, na verdade, é um efeito de sentido, não é uma coisa, né? A gente coloca lá uma barra de chocolate como felicidade para alguns, né? Para outros, não. Então, olha que complicado o que é um objeto para a semiótica. Eu não sei o que é um objeto, é qualquer coisa. Sucesso. Um signo que designatum, sucesso. Mas o que é sucesso? Né? O que é sucesso? Eu não sei o que é sucesso. Então, eu não tenho um objeto para sucesso. Sucesso é o que a gente chama de objetos não denotativos. São objetos soltos, objetos em busca de um sentido, né? Ele fica louco em busca de um sentido. Então, essa palavra designato é muito legal, tá, gente? Então, ela que faz a liga aí da nossa semiose. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui rapidinho para a gente poder... A gente tem, assim... Essa semiose é muito legal da gente saber, porque se não tiver os 4 elementos... Quais são os 4 elementos? Terra, fogo, ar, não sei o quê. Não é isso. Se não tiver os 4 elementos, qual é o elemento? O signo, algo que designa alguma coisa. Essa coisa que ele está designando. Que efeito de sentido isso cria em quem está vendo, que é o intérprete? Né? Então, resumindo, voltando, o que é semiose? Esse panorama é algo designando uma outra coisa, o efeito de sentido que isso tem na gente, que é intérprete. Aí, então, nós temos os 4 pontos. Nós somos os intérpretes, se tivermos a posição de intérprete, vendo um signo que está designando alguma coisa e que está trazendo para a gente um efeito de sentido. E que essa coisa pode não existir. Ela pode existir para a gente, em dado momento. E isso explica. Aí a gente tem que encaixar isso na literatura, em qualquer coisa. Numa marca na parede, numa porta, num sinal gráfico, numa tatuagem. Tudo vai levar a uma... Por isso que a semiótica americana ela tem uma riqueza de você encaixar aqui dentro desse modelo. Ela não diz assim, eita, aqui não pode, ó, signo que não é palavra não pode. Ou tem que ser signo com imagem. Não interessa. Qualquer coisa que diga, eu sou um signo, e que estou designando algo nesse processo, chamado de semiose. E aí vocês podem escrever os artigos de vocês, desde que vocês consigam fundamentar essa semiose.